Boa noite, galera String Monster, tudo beleza? Hoje, 11 de janeiro de 2023, quarta-feira, às 22h29 da noite. Tudo bem? Vamos lá falar hoje sobre a minha primeira impressão sobre a minha nova raquete. A Red All-Stick Extreme Tour 2022-2023. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa raquete foi o balanço. Uma raquete que o balanço chama muito a atenção para mim, porque eu saí de uma raquete com 8 pontos HL, quer dizer, tinha 8 pontos de polegada quadrada de peso a mais, da distribuição do peso a mais para o cabo. Então eu vou pegar aqui a raquete, a Flash, ela está sem encordoamento, que eu vou fazer um encordoamento agora, novo, para deixar ela encordoada, que ela vai virar raquete de testes. Então você pega normalmente o meio da raquete próximo à posição de 5 horas, definindo a raquete como um relógio. Você nota que o peso da raquete está todo no cabo. Então o que acontece? A cabeça da raquete no movimento ela fica mais manuseável, porém ela perde energia. Perde potência, perde em poder de swing weight, poder de peso, de distribuição de peso, de energia para a bolinha. Então uma coisa que é evidente nessa raquete, que ela é equilibrada, certo? Isso fez um pouco de diferença no meu aquecimento dentro do treino de hoje, porque é estranho de fazer o golpe, de você deixar a cabeça da raquete cair para fazer o golpe. Depois de um certo tempo de treino, batendo as bolas, você ganha muita confiança para bater com mais potência o forehand. Isso é evidente nessa raquete. É um conforto danado para você soltar a mão no forehand. O backhand eu não vi tanta diferença, porque eu utilizo hoje o backhand de acordo com os ensinamentos de mestre Paulo Souza, lá de Salvador, que o nosso backhand é o nosso escudo. Então eu envolvo mais a bola, e eu notei que o que eu notei no backhand, uma maior facilidade, mas assim, eu não tinha tanta dificuldade com a Clash V2. Voleios, eu vi firmeza nos voleios, não vi tanta diferença entre a Clash e a Extreme no momento. Tá certo que está muito precoce para a gente poder definir qualquer coisa. Slice, eu ainda preciso me adaptar a esse peso da raquete mais para a cabeça. O slice não foi pouco efetuado no treino de hoje, mas os que eu efetuei foram bem ruins. Então é um golpe que eu preciso avaliar melhor, e também ver às vezes a questão técnica. E outra coisa que me chamou bastante atenção, que ajudou bastante muito o meu saque, primeiro saque, o saque flat. O saque flat ficou com bastante energia, bastante potência. Interessante, porque com a Clash eu não conseguia imprimir tanta potência como eu imprimi com essa raquete. Então minha avaliação, para mim, aprovada. Eu acho que são detalhes, está dentro daquilo que eu previa eu estava dentro daquilo que eu esperava da raquete. É uma raquete 5 gramas mais leve, mas só que
por essa distribuição do equilíbrio, você consegue um swing weight, na minha opinião. Eu não tenho a máquina para medir o swing weight, mas a gente consegue um swing weight mais potente com essa raquete. A gente pode comparar os swing weights das duas raquetes aqui, para a gente ter uma ideia do que já tem na classificação. Lógico que os swing weights da fábrica às vezes podem ter algumas variações para cima ou para baixo. Isso é bem importante ser dito. Vamos lá, Clash Wilson V2 98. Vamos ver aqui o swing weight da Clash. Um swing weight de 327. É praticamente o mesmo peso da raquete. Então ela não ela é encordoada, pesa 326. Então não muda muita coisa com relação à distribuição entre o peso estático e o peso dinâmico. Então a mesma impressão a mesma sensação de peso você vai ter na batida e com ela estática. Vamos ver agora da head ou stick Extreme Tour Review. Vamos lá. Vamos relembrar. Ela tem de peso encordoada 320 gramas, certo? E ela apresenta um swing weight também um pouco mais baixo, de 317, certo? Mas assim, o que eu achei interessante que essa versão tá errado. Desculpa, esta versão é a MP. Cadê? Não é a Tour. É a Tour. Eu tô achando estranho porque... Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê? O equilíbrio tá diferente. Deixa eu ver se num site brasileiro. Às vezes a versão americana, a versão feita na América do Norte é diferente, porque a minha versão é 1 ponto HL. Aqui ele está dando 6 pontos HL. Deixa eu ver aqui. Então existe essas diferenças entre as versões às vezes. Extreme Tour Revisão. Vamos ver aqui no site do Tennis Nerd se tem uma diferença. Aqui ele colocou 1 ponto HL, 305 sem encordoamento. Não colocou o swing weight. Vamos ver outro site de pesquisa. A Tennis Warehouse errou na questão da distribuição do balanço. Deixa eu ver no site da... O Red não tem o single weight. Então assim, a impressão que se passa, eu vou ficar devendo essa questão do swing weight. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Swing weight.
Swing weight. Deixa eu ver, não tem nos Express. Vocês colocaram specs. Ó, é aquilo que eu imaginava. Eles já colocaram também 6 pontos HL. Provavelmente deve ser a versão americana. Mas, por exemplo, a versão do Tênis Nerd é 1 ponto HL. E o peso estático, sem cordas 305, com cordas 323, com swing weight de 316, certo? Depende se você vai fazer a medida. Normalmente a medida do swing weight tem que ser feita, tem que ter o parâmetro ou encordoado ou sem cordas, entendeu? Então, se você for fazer o parâmetro, tem que saber se o swing weight foi medido sem cordas ou com cordas. Essa é a questão. Mas a questão prática, a questão de jogo, é que você consegue imprimir muito mais potência na bola do que a Wilson Clash V2. E falar um pouquinho das cordas, da corda, que é a corda Yonex Polytour Spin. Eu peguei um artigo aqui do tennisbros.com, que eles avaliaram. E assim, uma coisa que eu concordo com o que eles falaram é sobre as cordas da Yonex. Ela tem uma característica recorrente, todos os tipos que eu testei, Polytour Pro, Polytour Spin, Polytour Heavy, tem essa característica de perda de tensão rápida, não consegue manter a tensão. Eles fizeram no teste deles em 2 horas de jogo e já notaram que o encordamento já estava mais frouxo, certo? Mas o interessante é isso, que a vantagem da Polytour Spin, que ela é um pouco mais parecida, ela não é macia como a Polytour Pro, mas não é tão rígida quanto a Polytour Heavy. Mas é uma corda mais rígida e uma corda que morde a bola, porque ela é pentagonal, então você tem um fio, uma sensação de mordida, aquela sensação que você está agarrando a bola, mas é interessante. E isso resulta em maior controle, por causa que, além disso, ela é uma corda de poliéster, monofilamento. Então, o que acontece? Não é uma corda que vai te gerar muita potência como os multifilamentos ou as tripas naturais. Mas o interessante das cordas da Yonex é isso, é a perda de tensão com o tempo de jogo. Eles têm uma durabilidade, mas a durabilidade não adianta de nada, porque você está jogando com uma corda sem tensão é jogar com uma corda morta. Então você vai precipitar a lesão e prejudicar o seu físico e o seu jogo por causa de uma corda morta dentro da sua raquete. Outro detalhe interessante que eu falei ontem dessa raquete da Red é a tecnologia dos grummets. Que os grummets eles têm espaçamentos tanto na parte central das mains e nas crosses também, que são os sound grummets que eles chamam. Isso ajuda muito na distribuição de energia. O que eles falam de distribuição de energia para a bolinha, certo? Outra coisa que com o passar do tempo eu devo notar, essa raquete vai destruir mais as cordas mais rápido do que a Clash. A Clash preserva mais a corda, por causa que é uma raquete de maior controle e não gera o tanto de spin quanto esta raquete gera. Então é outro fator importante, que a deterioração das cordas vai ser mais rápida
Extreme, na Head Extreme. E que mais a gente pode falar? Então, assim, o ponto positivo da corda Yonex Polytour Spin: geração de spin, controle, basicamente isso. E eu gosto dessa sensação de mordida na bola, que para mim eu consigo ter mais o controle, o touch. O pessoal do Tennis Bros não referiu isso como uma característica boa, porque, por exemplo, eles acham que a Solink com a Hyper-G ou a RPM Power tem uma resposta de sensibilidade melhor. Eu nunca usei nenhuma das duas cordas, já conversei com quem usou a Hyper-G. A Hyper-G é uma corda super macia, até a Hyper-G convencional ela é mais macia, e ela tem a versão soft também, que deve ser mais macia ainda. E a RPM Power, conversei hoje com o Alexandre, da colega essa, da loja Leica Pro, um grande abraço. E ele disse que a RPM Power é um arame, é uma corda extremamente rígida. Então é questionável, mas é questão de teste e às vezes tensão que os colegas colocam pode dar esses tipos de características. O tester é bem subjetivo, então as opiniões são parecidas, mas não conseguem ser 100% iguais. Certinho? Então, pontos positivos: spin e controle. Ponto negativo: vibração. Vibração é importante nas cordas de poliéster, pelo amor de Deus. Cordas de poliéster e também uma raquete de potência geram mais vibração. Mas o engraçado é que eu só senti essa vibração depois que eu fiz academia à tarde. Senti um queimor na região do epicôndilo lateral, porque eu já tive isso várias vezes, pelo menos 2 vezes, e convivo com isso. É verdade, Naldo. A RPM Palma eu já conversei com o Alexandre, não tenho nem um pouco a vontade de usar, porque já tive trauma da minha primeira epicondilite, que eu utilizei a Luxon Alu Power. Então, só se for em cordoamento híbrido, e olhe lá. Mas eu não tenho intenção de usá-la tão cedo. Então, assim, cordas mais duras, elas vão gerar menos energia. Elas não conseguem, te dão bastante controle, só que geram vibração. E é transmitida para a raquete. Sendo transmitida, aí você tem os mecanismos, como a gente explicou nas aulas das lesões. Os mecanismos de antivibrador, cushion grip, e aí, se não passou por esses mecanismos de antivibração, vai para o seu braço e vai gerar, podendo gerar, como a Naldo está falando, gerar lesão para o ombro, gerar lesão para o epicôndilo lateral, punho, e por aí vai. Então, depende, você que já teve lesão, profira cordas mais macias. Eu estou acostumado a jogar com o encordoamento com monofilamento, já é meu costume, mesmo doendo eu gosto. Passe para um encordoamento híbrido para poder amenizar essa lesão, porque um dia você vai ficar mais velho e isso pode comprometer a sua longevidade dentro do esporte. Certinho? Então, basicamente, hoje a live foi só para dar essa primeira impressão. Gostei muito, aprovei a raquete. Só que provavelmente eu vou ver no segmento dos treinos. Se eu continuar sentindo dor no epicôndilo, eu vou cortar o encordoamento e fazer um encordoamento híbrido para poder preservar meu cotovelo são. Tá certo? Beleza, gente? Amanhã
amanhã a gente tem a nossa live médica. Iremos falar do seguinte assunto: doença ou mal de Parkinson. Vamos falar e conhecer um pouquinho dessa doença, falar de alguns famosos que têm essa doença, alguns esportistas, e discorrer um pouquinho sobre esse assunto, que é bastante interessante e importante. É um assunto de saúde pública que às vezes muita gente não conhece e pode estar bem próximo da gente, certinho? Outro recadinho importante, lembrando a vocês, a String Monster abriu o serviço de consultoria. Se tiverem interesse, procurem no direct, conversar, tirar dúvidas e tudo mais, ou vejam o link na bio, certo? Outro recadinho que eu reforcei hoje à tarde, vamos se inscrever no canal nosso no YouTube. Lá tem todas as lives que já foram feitas até agora. Já temos 30 lives seguidas, faltam 70, mas a gente vai chegar nessa 100ª e comemorar bastante, certinho? E aí deem esse apoio lá para o String Monster, para poder a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade sobre tênis e beach tênis para vocês, tá bom? Vamos agradecer a galera. Então amanhã live sobre mal de Parkinson ou doença de Parkinson, certinho? Diogo Sodré, grande amigo lá da Bahia, grande abraço. Jéssica, Helena, grande abraço. Minha mãe, Edna Lúcia, Fernando Ribeiro, Acem Cordoamento, sempre presente. E meu pai, Irã Rocha, e Adonaldo, grande Naldo, um grande jogador aqui de Belém. Já foi por várias vezes número 1 do ranking paraense. Grande tenista nosso, um grande abraço, e colaborou bastante com a nossa live, falando um pouquinho da experiência dele. Stert Júnior acabou de entrar, mas está acabando a live. Grande abraço, tá certo? Então vamos falar amanhã de mal de Parkinson, doença de Parkinson, a live da parte de medicina. E sexta-feira, uma coisa que a gente faltou também falar, além da aula de quadras, eu vou falar sobre a pontuação do tênis. Algumas historinhas sobre a pontuação de tênis na sexta-feira, como é a pontuação do beach tênis, as suas diferenças e tudo mais, para a gente ter essa aula, mais uma aula básica, para poder enriquecer a biblioteca das 100 lives lá no YouTube, tá certo? Fica o recado, lembre do YouTube, lembre do serviço de consultoria, e tamo junto em tudo aí que vocês precisarem, tamo junto. Harman Tênis acabou de entrar, mas está acabando a live. Um grande abraço, obrigado pelo prestígio, tá certo? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.